Olá, eu me chamo Matheus e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo desse canal, né? Essa teoria que vai ter hoje. Consegui, gente, finalmente eu consegui bolar uma teoria para Dreamlout do AV, mas no meio desse caminho aí, tentando entender o que é, eu percebi que eu precisaria de mais alguns elementos para poder compreender toda essa história envolvendo, né? Então eu vi que o Regular, né, a versão chinesa de Regular, justamente complementa muito a informação trazida em Dreamlout, fora alguns Initiate Cemeteries que já foram divulgados anteriormente pela SM Tal. Então, caso você não tenha visto, eu recomendo que veja, para poder dar uma refrescada na mente, para poder tentar entender melhor essa análise que eu vou fazer. Então, vamos lá, né? Nós temos que ter em mente durante toda essa análise novamente, né, que o NCT ele trabalha muito com essa questão de sonhos, né, e que os sonhos podem se misturar, uma pessoa pode estar no sonho da outra, os sonhos podem se complementar. Os sonhos então são fatores ilimitados, digamos assim, em suas capacidades de se inovar e de existir. E que muitas vezes, inclusive, o sonho pode acabar indo para a realidade. Então já no início do MV, né, nós vemos uma televisão antiga, bonitinha até, com um cara comentando que tem um buraco negro que fez as comunidades científicas se chocar com isso. Então isso estava deixando todo mundo em alarde lá, né, no universo onde eles estão lá. Tenha em mente então que o buraco negro, uma das suas bases teóricas, né, é que é possível viajar de universos para outros universos através dele. E que também essa noção de tempo e espaço não é muito fluida nesse buraco negro. Então tudo pode ser mutável e tudo pode se mudar e tudo pode, enfim, burlar as nossas leis de tempo e espaço que conhecemos, né. No início já também nós temos alguns personagens novos, né? Um deles é uma criança que eu acredito muito que seja o Xiao Jun, uma versão criança. E que esses dois personagens, né, o Xiao Jun mais velho e o Xiao Jun criança, são a ponte que está sustentando esse sonho que é representado no MV. Então, basicamente, o MV ele é um sonho. O motivo disso eu vou explicar um pouquinho mais lá pro final dessa primeira parte da análise, então acompanha aí, mas vocês vão entender. Em cada quarto também que é mostrado tem alguma referência, algum filme científico, ou alguma coisa relacionada à ciência, né? E ao espaço em específico. O que só eu acho que exemplifica ainda mais essa questão de que tudo que eles estão ali é um sonho de uma pessoa em específico, porque tem muita coisa igual, tem muita coisa parecida. Então isso é mais uma explicação de que talvez tudo que eles estejam vivendo seja exatamente um sonho, e no caso o sonho do Xiao Jun, né? Tanto a versão grande quanto a versão pequena. Então o nosso querido Lucas ele chama todo mundo para poder participar de um estudo sobre a questão do buraco negro. Então aí eu acho que já começa muito o início do Dream Lab, né? O Dream Lab é justamente um laboratório dos sonhos, né? Em que se busca estudar as profundidades do sono em todos os seus estágios e entender como que funciona essa questão de sonhar, né? Como que eles se relacionam, como que o sonho pode afetar a realidade. E, enfim, para quem viu os Initiate Cemetery, consegue entender um pouco sobre o que eu tô falando. Então, no meio do estudo, né, uma lâmpada cai de um buraco no teto e os assusta. E acaba que esse buraco acaba sendo um portal, né, uma porta para o buraco de minhoca e, consequentemente, para eles poderem viajar. Então, instigados por esse mistério, os meninos começam a querer montar coisas para poder subir, mas nada dá certo, né? Porque não daria certo, né, gente? Colocar livro ali para você poder subir. Mas o Ten acaba pegando um pedaço pequeno de escada e, coincidentemente, quando ele entra no quarto, né, os meninos abrem o guarda-roupa lá e cai aquele chocolate grande, que anteriormente ele era pequeno. Então, o guarda-roupa é como se fosse um instrumento que aumenta o tamanho das coisas e que o que só enfatiza a questão de que eles estão realmente no sonho, porque no sonho tudo é possível, né? Então, o Ten aproveita isso para poder colocar lá e tirar a escada enorme, né? E coloca lá para eles poderem ir para esse buraco negro. E então, né, eles acabam indo para um local que remete muito ao espaço. Então é como se eles tivessem conseguido entrar nesse buraco de minhoca e estão viajando para um outro universo. Tanto que tem até uma passarela em que eles vão andando. Mas acaba que o Xiao Jun encontra uma porta, né? Uma porta com uma luz muito forte. E eles entram por aquilo e, por fim, o que nos aparece? O Xiao Jun acordando. E esse é um dos motivos que eu acho que o Xiao Jun também é aquela criança, porque ele estava justamente dormindo e por causa desse sonho ele conseguiu, né, viajar para trás, digamos assim, e realizar todo esse experimento com o Dream Lab. E uma teoria por fora também seria o fato de que o Xiao Jun poderia também estar compartilhando o sonho com aquela idosa, que pode ser a mãe ou a avó, enfim, qualquer figura que represente pra ele, e que por causa disso eles conseguiram meio que mesclar os sonhos e viver uma coisa juntos, e também por causa disso o Dream Lab surgiu, né?
Então vamos lá, só para poder recapitular o que o Dreamlot representa. Dreamlot é justamente o início do Dreamlab e dos estudos que o circulam, né, dos estudos que estão ali. Representa o início tanto pela questão de estética do MV, que remete a uma coisa mais antiga mesmo, tanto pelo nome também, né, Dreamlot, que no caso seria lançamento do sonho. E esse ato de lançar ia dar muito esse sentido de começo, de começar algo. Então justamente esse sentido que o MV quis trazer, que no caso seria o começo do Dreamlab. E lá no final do MV a gente vê que eles conseguiram ser bem sucedidos nisso, porque a paisagem muda da janela, né? Antes estava uma cidade, agora está o planeta Terra ali. E uma possível teoria também é de que eles estejam no planeta Vênus, porque lá no início, no quadro que aparece que o Yang Yang está escrevendo, tem os dizeres Twin Planets, né? Planetas gêmeos. E o planeta gêmeo da Terra é Vênus, então pode ser que eles estejam em Vênus também. Então entramos em Regular, né? Regular é basicamente toda a confirmação de que os membros do AV são justamente o início do Dreamlab e uma representação desse Dreamlab também. Observe que o MV ele tem muito aspecto de laboratório e uma estética também muito parecida com os do NCT Mentory. E várias referências também são mostradas, né? A primeira que eu consegui pegar, assim, foi a questão da fumaça, né? A fumaça, ela também já foi representada anteriormente em um NCT Mentory, e basicamente deu a entender de que ela é como se fosse uma transição para os sonhos, né? Como se ela realmente representasse essa parte de você mudar, de você transicionar para um outro estado. E quem que tá no meio disso? Justamente o Xiao Jun, que confirma que realmente o Dreamlot pode ter sido apenas um sonho do Xiao Jun. A maneira também que os ambientes eles se desmontam e constroem novamente remete muito ao NCT Mentory, que mostra um dos sonhos de um dos meninos em que prédios são movimentados e depois eles são colocados juntos. Então, mais uma vez, aí tem essa lembrança do NCT Mentory e do Dreamlab mostrado anteriormente através desses vídeos que a SM Town postou. Algumas cenas também mostram vários computadores, né, e os meninos no meio disso tudo. Então pode ser uma ideia de que o Dreamlab ele realmente se expandiu, né, e conseguiu chamar mais pessoas para poder participar desse projeto. Mais uma vez, um espaço narrado pelo Do-young em um NCT Mentory, que também foi um sonho que ele teve, representava um auditório que é justamente onde os meninos do AV estão, né, e é muito parecido se vocês conseguirem perceber. Então, mais uma vez aí tem mais essa referência de que eles realmente, o MV de Regular se passa dentro desse Dreamlab, explorando os diferentes aspectos que há nele. E também enfatizando os testes feitos anteriormente com esses membros, né? Visto que esses ambientes se repetem. Então, gente, bora fazer um resumo. Então, vamos lá. Basicamente, Dreamlot retrata justamente o início do Dreamlab, né? E que ele foi construído realmente por compartilhamento de sonhos de várias pessoas diferentes, e com isso eles começaram a estudar essa questão do buraco negro, e que talvez essa questão de viajar entre os sonhos esteja relacionado a isso. E o MV de Regular mostra esse processo um pouco mais pra frente, né? Então são tempos e espaços diferentes, digamos assim. E tudo isso é retratado de referências, né? Que eu pude apontar durante esse MV de Regular, por exemplo. Eu não sei se é exatamente uma história, tipo, linear pra isso, com um início, meio e fim, mas é essa ideia que o AV quis trazer, segundo pelo que eu pude analisar, que não é justamente uma história, mas é pra poder só demonstrar que o AV é como se fosse os fundadores desse Dreamlab, e que o MV de Dreamlot é justamente pra poder retratar isso, né, essa cooperatividade que a amizade deles fizeram pra poder construir isso e começar os estudos e viajar. E o Regular veio justamente pra poder intensificar essa ideia de que eles estão realmente nesse projeto através de testes e variados outros dispositivos, né, que utilizam para poder estudar tudo isso. Gente, eu acho que é isso, né? Eu peço agora que vocês curtem esse vídeo, comentem também o que vocês acharam dessa teoria, se realmente faz sentido, ou se vocês têm outra perspectiva sobre. Se inscreva nesse canal também, tem outros vídeos de teorias de NCT, também tem reacts e tem outros conteúdos relacionados também a K-pop, então dá uma olhadinha. Me siga também nas redes sociais, e é isso, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!